Olá boas-vindas a quem nos ouve para mais uma exploração bem profunda. Hoje é dia 9 de março de 2026 e a missão aqui hoje é fazer um mergulho profundo numa pilha assim riquíssima de materiais, anotações e análises sobre a região nordeste do Brasil. Uhum. É um material fantástico. É assim. E o objetivo para quem está acompanhando a gente hoje é entender as engrenagens por trás dessa história toda. Como a geografia física, um clima de extremos e uma dinâmica política bastante complexa acabaram moldando uma das culturas culinárias mais ricas e engenhosas do país. Certo? Vamos desempacotar isso? Vamos lá. Porque assim, ao olhar para a mesa nordestina, a primeira impressão é sempre aquela explosão de sabores, né? Mas ao cruzar as informações dos documentos, fica muito claro que o tempero principal ali é a sobrevivência. É uma verdadeira aula de adaptação humana, eu diria. Nossa, com certeza. A panela e a paisagem ali, elas contam exatamente a mesma história. É impossível você separar o prato final das condições bem severas e peculiares que deram origem a ele. E, olha, para compreender a genialidade dessa culinária, o primeiro passo é a gente abrir o mapa. Exato, o mapa dita tudo. Dita, a infraestrutura natural do Nordeste ela impôs regras rígidas ao longo dos séculos. E a forma como as pessoas responderam a essas regras, sabe, com os ingredientes que elas tinham à mão, é o que formou essa identidade tão forte que a gente vê hoje. E para dimensionar essa história na mente de quem nos escuta, a gente precisa falar de escala, né? Abandonar um pouco aqueles números frios dos livros e olhar para a magnitude da coisa. Uhum. A gente está falando de um território massivo. O Nordeste abrange 9 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. É tipo uma imensidão que abriga a segunda maior população do Brasil e também figura entre as maiores forças econômicas do país, com o terceiro maior PIB, segundo os dados de 2009 que a gente tem aqui. O que é fascinante aqui é justamente o contraponto, né? Porque, ao mesmo tempo que tem essa força econômica imensa, os dados de 2005, por exemplo, mostram que a região também apresentava o menor índice de desenvolvimento humano, o IDH. É uma área de contrastes absurdos. Paradoxos totais. Pois é. E o que complementa essa visão de escala é entender que o Nordeste não é um bloco uniforme. Longe disso. É um mosaico muito complexo, dividido em 4 sub-regiões geográficas que funcionam quase como mundos diferentes. Desenhe esse mapa mental pra gente, então. Como é que essas 4 peças se encaixam? Claro. Começando lá pela faixa litorânea, a gente tem a Zona da Mata. É aquela área de clima tropical úmido, sabe? O berço da Mata Atlântica na região. Chove bastante por lá, né? Muito. É um ambiente de abundância hídrica total. E, historicamente, por conta do ciclo da cana-de-açúcar lá atrás e da facilidade dos portos, é a faixa mais desenvolvida. Tem a maior urbanização, a industrialização mais pesada, empregos, serviços. Tá, e no extremo oposto dessa transição, lá pro oeste, Lá para o oeste, a gente encontra o meio-norte. que é aquela área que já começa a flertar ali com a floresta amazônica. Certo, o clima passa a ser equatorial, com volumes de chuva bem generosos também. Exatamente. É uma zona de transição fascinante. A vegetação ali é super exuberante e tem um protagonista absoluto, que é o babaçu. O babaçu. Isso. Para quem não tem a imagem mental clara, o babaçu é uma palmeira imponente que simplesmente dita a economia e a sobrevivência de comunidades inteiras por lá. Das amêndoas do coco se extrai um óleo riquíssimo para alimentação e para a indústria. As folhas viram teto de casa, artesanato, tudo se aproveita. E é uma área com um forte cultivo de algodão, arroz, soja e até gado, graças a essa umidade. O que nos deixa, então, com a espinha dorsal da nossa análise de hoje. As 2 sub-regiões centrais, que são o verdadeiro berço dessa culinária de resistência, o Agreste e o Sertão. Perfeito. E a dinâmica entre eles, os textos mostram muito isso, é ditada por uma barreira física monumental. O relevo ali não é só um detalhe, ele é o maestro do clima. A gente tem a bacia do Rio Parnaíba e o planalto da Borborema. E nosso Borborema merece um destaque especial aqui. Sem dúvida.
Ele muda tudo. Muda. Ele funciona como uma muralha natural mesmo. Ele se ergue e simplesmente bloqueia a umidade dos ventos que vêm do Oceano Atlântico. Então, as nuvens carregadas desaguam na zona da mata e no agreste, mas não conseguem ultrapassar essa barreira com a mesma força para o outro lado. Atrás dessa muralha, cria-se o clima semiárido. E vale citar também as chapadas, né, como a do Araripe e a Diamantina. Sim, a Chapada Diamantina, na Bahia, onde fica o Pico do Barbado, o ponto mais alto da região com mais de 2.000 metros de altitude. E antes de chegarmos nesse ambiente mais extremo, que é o sertão, a gente precisa entender o agreste. A rampa de transição. Isso, a rampa, o agreste fica espremido entre a umidade da zona da mata e a secura do sertão. Como o clima ali é um meio termo, chove menos que no litoral, mas bem mais que no interior. Ele virou o grande celeiro de abastecimento. É a terra da policultura, do cultivo do feijão, milho, mandioca e de uma pecuária leiteira super forte. As feiras livres do agreste são onde a costa e o interior trocam de mão, sabe? Uhum. E cruzando de vez essa fronteira, descendo as depressões, o cenário muda de forma bem dramática. A gente chega no sertão e na Caatinga. O visual, pelos relatos, é impactante. Caatinga significa mata branca em tupi e é uma vegetação incrivelmente adaptada. Durante a seca brava, as árvores perdem as folhas, os galhos ficam brancos e retorcidos para não perder água. Parece que está tudo morto, né? Exato. Parece adormecido. Mas basta uma única chuva, uma só, para a paisagem explodir num verde vibrante em questão de dias. É um ciclo que exige uma resiliência absurda. É um ambiente dos extremos absolutos. No sertão, a agricultura é de subsistência. Você foca no que consegue crescer rápido naquele curto período de chuvas de verão. Milho, feijão, mandioca. E aqui entra um fator da literatura que a gente analisou que não dá para ignorar. Além da barreira do clima, a gente tem o impacto da chamada indústria da seca. Esse é um ponto espinhoso, mas vital. E a gente vai trazer isso de forma bem técnica, como está nos documentos, porque explica muita coisa sobre a migração ali. A literatura descreve a indústria da seca como um cenário onde os investimentos em infraestrutura, tipo a perfuração de poços e açudes com dinheiro público, muitas vezes não chegavam na população. Exato. Acabavam sendo apropriados pelos grandes proprietários, os chamados coronéis. Isso. A água, que deveria aliviar o impacto do clima para todo mundo, acabava cercada em propriedades privadas, servindo ali como uma ferramenta de controle político e econômico. E o resultado prático disso, dessa combinação de clima inclemente com a falta de acesso à água, foi uma pressão esmagadora sobre o sertanejo. A seca destruía as safras, dizimava os rebanhos, e isso forçava os êxodos, aquelas migrações em massa para o agreste ou para a zona da mata. A seca operava quase como um mecanismo de deslocamento forçado. E é exatamente essa escassez que nos leva à questão da comida. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quando a sobrevivência está por um fio e o calor é de rachar, como você mantém a proteína em condições de consumo? Sem geladeira, sem estradas rápidas no passado. A necessidade virou o motor da invenção gastronômica. O uso do sal foi a saída. Carnes frescas eram um luxo. Para a proteína durar o mês todo, ela precisava ser curada. E é muito legal ver como pequenas mudanças no método de cura criaram produtos completamente diferentes. Vamos detalhar isso, porque tem muita gente, eu incluída, antes de ler esse material, que confunde carne de sol e carne seca. O próprio nome carne de sol já é meio que um equívoco histórico hoje, né? O nome ficou, mas a técnica mudou muito. No passado, sim, levava um pouco de sal e ia para o sol. Mas hoje a carne de sol, que também chamam de carne de vento ou serenada, leva uma salga muito mais leve. E onde ela seca, se não é no sol? Ela é pendurada em locais cobertos, protegidos da luz direta, mas muito bem ventilados. O próprio clima seco e a brisa do interior fazem um trabalho super rápido. Como não pega sol direto e o tempo é curto, a carne não muda muito de cor, mantém a umidade interna e fica bem macia. É um processo quase gentil com a carne. Agora, a carne seca, o famoso jabá, aí já é uma lógica de sobrevivência bruta. Muito mais severa.
A quantidade de sal é absurdamente maior. E o processo físico é intenso. Eles empilham as mantas de carne salgada umas sobre as outras, o peso e o sal expulsam água de dentro para fora com muita força. E depois disso, aí sim, essas mantas vão para os varais sob o sol escaldante por dias. Fica super firme, escura e a validade vai lá para cima. Mas exige muita paciência para dessalgar depois. E enquanto essas carnes bovinas ganharam o Brasil, a gente tem uma estrela oculta no sertão que brilha ainda mais, que é o bode. Porque o boi precisa de pasto rico, precisa de água, e o bode é um mestre da resistência. O bode é o verdadeiro animal do semiárido. Ele come folha seca, arbusto com espinho, sobrevive com quase nada de água. E na cozinha ele é incrivelmente versátil. Bode assado, defumado, guisado. E o aproveitamento total, né? A famosa buchada. Exato. O desperdício zero impera. Na buchada, as vísceras são super limpas, bem temperadas e cozidas dentro de bolsinhas feitas com o próprio estômago do animal, costuradas à mão. É denso, ritualístico e tem um valor calórico gigante para quem precisava de energia. E além do bode, carne suína e cordeiro também são pilares importantes ali. E saindo um pouco dos rebanhos e olhando para o quintal nordestino, a gente tem as aves soltas, aquela imagem bem clássica, a galinha de capoeira, que não é a ave de granja fechada. Ela vive solta, cria musculatura, o que muda tudo na panela. Muda completamente. A galinha de capoeira, ou caipira em outros lugares, tem a carne mais firme, exige fogo lento, panela no fogão a lenha. O prato mais clássico é a galinha de cabidela, onde o molho é encorpado com o próprio sangue da ave, recolhido na hora com um pouco de vinagre para não talhar. Um molho escuro, aveludado, com aquela acidez super característica. Isso. E não podemos esquecer do capote, que é como eles chamam a galinha da Angola por lá. Carne um pouco mais escura, sabor bem marcante, lembra até carne de caça. Cruza a Borborema de volta para o litoral, para a Zona da Mata, o contraste é formidável. O litoral nordestino é muito rico. E a costa dita uma vertente totalmente diferente dessa mesma culinária. O mar traz a abundância. A costa tem águas quentes e uma diversidade de peixes impressionante. Cavala, robalo, que lá eles chamam de camurim, acioba, beijo-pirá, agulhinha. E o preparo dessa fartura reflete muita mistura cultural. A panela de barro indígena encontrando as técnicas africanas e os ingredientes europeus. A muqueca. A muqueca é a síntese disso. E não é só jogar peixe na panela, tem toda uma ciência. O controle do calor no barro, as camadas com leite de coco fresco, o coentro e, claro, na Bahia e em outras partes, o azeite de dendê. E aquele caldo espesso da muqueca vira o pirão maravilhoso com farinha de mandioca. Exato. Aquela imagem clássica, né? O caranguejo inteiro, a panela de barro, o pirão, o arroz branco. E quando a gente empilha todos esses clássicos citados no material num grande banquete imaginário, é de dar água na boca. A gente tem o acarajé na rua, o baião de dois. Que é genial por cozinhar o arroz e o feijão na mesma panela para economizar água e lenha. Sim, e o sarapatel, o vatapá, o caruru, a Maria Isabel lá do Piauí. Fechando com aquela doçaria complexa. As camadas milimétricas e perfeitas do bolo de rolo em Pernambuco. Pois é. Se conectarmos isso ao quadro geral que a gente desenhou desde o início, fica muito evidente. O prato nordestino é um mapa perfeitamente desenhado. Do litoral super farto da muqueca até o interior que exige aquela resiliência absurda e as técnicas do jabá e do bode. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que entender a comida de um lugar é a forma mais rápida e definitivamente a mais saborosa de entender a história, a política e os desafios daquele povo. A culinária do Nordeste é a prova viva de que a diversidade pura gera uma genialidade sem tamanho. Sem tamanho. E eu queria deixar um questionamento provocativo para quem está ouvindo a gente refletir.
Baseado no que a gente falou sobre a indústria da seca e o poder dos coronéis que negavam água ao povo, até que ponto esses sabores intensos, extremamente salgados e curados que a gente celebra hoje como um patrimônio cultural lindíssimo, são um resultado apenas da geografia natural e até que ponto eles foram, na verdade, forçados por uma desigualdade política brutal que deixou o povo do sertão sem opção por tantas décadas? Nossa, essa é pesada. É uma reflexão que muda a forma como a gente encara o prato. Muda tudo. Muda. Bom, eu me despeço por aqui com essa ideia ressoando. Para quem nos ouve, continuem pesquisando, continuem provando coisas novas e valorizando a história por trás de cada garfada. Fiquem bem e até o próximo mergulho profundo.